Quero te convidar para, nesse momento, você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você que está nos visitando hoje, você é muito bem-vindo. E eu quero dizer que aqui nós temos um costume seríssimo, de trazer a Bíblia de papel. Então, quando eu digo que é para você abrir a Bíblia, literalmente é para você abrir a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixa aberto aí no capítulo 1. Bíblia, Thaís, né? Bíblia. Ela tá ali, ó, pegando a mão, fazendo assim no celular. Ó. Gracinha. É porque o marido não veio aí, a mulher fica meio desgovernada. Gente, eu quero ousadamente dizer algo para você hoje. Temos falado sobre saúde emocional, o impacto, a importância da saúde da nossa mente, do nosso coração. E hoje nós vamos encerrar o ciclo de palavras, o que não quer dizer que vamos encerrar o nosso cuidado com a saúde emocional, especialmente no que a gente puder servir à igreja. E eu quero ter a pretensão de te dizer que hoje eu vou ser prático, hoje eu vou ser bastante prático e direto na aplicação da palavra de Deus nesse tema. E se eu tiver certo, você nunca vai se esquecer do que foi dito hoje. Isso vai trazer uma profunda consolidação para a sua vida cristã. Então, repito, eu creio, se você me emprestar o seu coração, os seus ouvidos, se você me der um pouco da atenção, eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo hoje marcante no nosso coração. Você vai se lembrar disso. Eu quero dizer para vocês que temos falado sobre um tipo de doença emocional da mente. E eu preciso dizer para vocês que isso é muito importante para a vida espiritual. Uma pessoa que conhece tudo da vida cristã, passa 40 anos na igreja, se ela tiver um problema emocional, pode pôr tudo a perder, inclusive a própria vida. Então, o primeiro ponto que nós temos falado desse tempo é: se nós queremos ser curados de uma doença, eu preciso abandonar aquilo que me faz doente. Sabe? Eu preciso abrir mão da causa da doença. E por isso falamos sobre arrependimento. Gente, quando o homem foi criado por Deus, essa história está lá no Gênesis, Deus criou a doença? Não. Havia doença em Adão e Eva? Não. Quando foi que a doença inaugurou a sua ação no ser humano? Após o pecado. Isso, gente, é um fundamento. Desde que existe pecado, existe doença. Qual é, então, o primeiro fundamento para a cura e saúde? Arrepender-se do pecado. Abrir mão daquilo que contraria a palavra de Deus. O que é pecado? Algo contrário à palavra de Deus. Lá no Gênesis, Deus foi criando todas as coisas pela sua palavra. Não é isso? A palavra de Deus é um ambiente
para que haja saúde. Enquanto só a palavra de Deus conduzia Adão e Eva, havia saúde. Havia doença? Não. Mas aí veio o pecado. E a Bíblia descreve que por conta de um pecado de um, todos pecaram. Mas a Bíblia também fala que por conta de um sacrifício de um, por conta de um único santo e suficiente, Jesus Cristo, nós fomos livres da escravidão, libertos do pecado. Então, pecar para nós não é mais obrigatório. Eu posso dizer não para o pecado. Eu posso dizer não para aquilo que me traz doença. E hoje eu quero entrar num ponto muito sensível, mas definitivo, para quem quer viver a vida cristã. Leiamos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo está dizendo: existe uma guerra entre a sabedoria humana e Cristo crucificado. De novo, existe uma incompatibilidade entre a sabedoria humana, que mais tarde ele descreve como carnal, terrena e diabólica, e a cruz de Cristo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Paulo então descreve que dentro desse conflito existem dois exércitos, dois povos, duas caminhadas. Uns que estão caminhando para a perdição, lentamente vivendo as suas vidas. E tem outro povo que está sendo salvo, caminhando para a vida eterna. E o que está no meio, dividindo a caminhada de um povo e o outro povo, é o que ele chama de loucura. Existe uma loucura, e loucura aqui, gente, a gente está acostumado com a palavra loucura ligado a algo ruim, a uma doença, a uma insanidade. Mas essa palavra loucura é tudo aquilo que combate a razão. Entende? Entenderam? Loucura é aquilo que não segue a razão que ele acabou de descrever, que é inimigo da cruz de Cristo. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Está escrito lá em Isaías. Paulo estava mandando uma carta para uma igreja que estava na Grécia, em Corinto. O Império Grego, que foi instituído, unificado, engrandecido por Alexandre o Grande, fez um grande serviço para o Evangelho, para a igreja. Ele cresceu, se expandiu, unificou muita terra e obrigou todo mundo a falar uma língua só, o grego. E ele abriu portas, ele construiu estradas, cidades, pontos, água. E tudo isso era o cenário físico propício para que quando a igreja fosse perseguida e dispersa, ela pudesse se espalhar. Porque onde ela chegava se falava uma língua só, e tinha estrada para chegar lá, e tinha ponte para fugir. Então, Alexandre o Grande, sem saber, prestava um serviço para Cristo, unificando um grande império. Mas não foi só de bônus
que o grego entrou na nossa história. Sim, na minha e na sua história. Porque não fosse a igreja ter sido espalhada e poder alcançar outros... Isso nós não teríamos sido alcançados pelo Evangelho. Esse Evangelho estaria lá no meio do Oriente Médio ali ainda. Mas o grego trouxe consigo um problema. O grego era um sujeito egoísta, hedonista. Baseava a sua cultura, o seu estilo de vida, o seu viver, com base naquilo que dava prazer para ele. Ele cultuava então a beleza física, a sabedoria, a inteligência. E esse era o estilo de vida que estava reinando na época que Cristo veio. Porque o Império Romano havia sido conquistado pelo Império Helenista e totalmente dominado na sua cultura, nos seus deuses. Então, o Império Romano, que estava ali, depois de desfacelado, o Império Helenista, ele estava ali, ainda vivendo sob a influência dos gregos. E Paulo está mandando uma carta para esse povo, dizendo, olha, essa sabedoria, ela é inimiga do Evangelho de Jesus Cristo. Que sabedoria? Hedonista. Já ouviram falar na filosofia estoica? Pois bem, essa filosofia se chamava inteligência da inteligência. Foi contra ela que Paulo, pregando também aqui na carta aos Coríntios, disse o seguinte, quer dizer então que não existe ressurreição? Porque os estoicos entendem que não existe ressurreição. Que você viva a vida que você tem agora, porque depois, então aproveite a vida, faça os seus prazeres, o que você conquistou, desfruta, porque essa é a não vai ter ressurreição. E ele diz o seguinte, Paulo, bebamos e comamos, porque não vai ter outra vida. Essa era a sabedoria humana daquela época. E é essa sabedoria que Paulo está dizendo que é inimiga da cruz de Cristo. Essa sabedoria que aponta para um princípio da doença emocional intelectual. Satisfaça as suas vontades. Você só vai ser feliz se tiver tudo o que você quer, ou se tudo sair do jeito que você precisa. Se você for bonito do jeito que você gostaria de ser, a ponto de sabe assim, todo mundo virar o pescoço para olhar para você, é que você vai ser feliz. Então existe uma cultura vigente até hoje, onde a beleza física, ela é fundamental. Sem o que eu vou ser triste. Isso traz doença emocional. Eu chamo isso de maldição das expectativas. A sabedoria humana, ela traz expectativas para o seu coração, e se você não atingir essas expectativas, você vai ser frustrado e doente. Eu só vou ser feliz se eu tiver o corpo assim, se eu tiver a aparência assim. E para isso eu tenho que ter dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, para me vestir com essa marca. Sabe, uma coisa vai puxando a outra. E aí quando você não atinge essas expectativas que o mundo, a sociedade, ou você mesmo se impõe, você cai doente. Você é descontente. E a sua saúde emocional, ela é uma gangorra. Você se olha no espelho todo dia e você se depara com um parâmetro grego. E nós precisamos quebrar de uma vez por todas essa expectativa. Porque essa expectativa de perfeição foi trazida por esse mundo grego, por essa mentalidade anticristã. A Bíblia descreve Jesus como um homem que não tinha formosura alguma. Pastor Sérgio, então o padrão é ser feio? Não. O padrão é dizer o valor que eu tenho foi Jesus que me deu na cruz do Calvário. E não é o que eu olho no espelho. Abrir mão daquilo que nos traz doença. Definitivamente. Se amar, não com os olhos da revista, da televisão, da rede social, do padrão do mundo. Se amar tendo como principal e único parâmetro
o fato de que Jesus Cristo deu a vida dele por você. E eliminar todo o resto. Todo o resto. É disso que Paulo está dizendo. Eu vou destruir essa sabedoria e essa inteligência, que diz que os olhos veem é que define o seu valor. Meus irmãos, razão e lógica estão muito abaixo do Evangelho de Cristo. Vou dar exemplo para vocês de razão e lógica. Jesus Cristo entrou no dia que ele ia ser aclamado como rei em Jerusalém, montado num jumentinho. Sabe quem entrava de jumentinho numa cidade? O cara que era muito pobre. O rei mesmo, ele entrava com uma comitiva, carruagem, música tocando. Jesus Cristo foi aclamado rei montado num jumentinho. Qual é a lógica disso? O que a razão diz quando você vê alguém andando num palio velho na rua? Seja honesto, essa pessoa tem menos valor. Qual é o valor que você dá quando você vê uma pessoa entrando na sua rua com um carro de última geração? Essa é a mentalidade do mundo. O valor das pessoas está ligado no que elas têm, na aparência delas. Seja mentiroso e diga que isso não é verdade. Diga que essa não é a lógica desse mundo para o qual as pessoas estão indo nessa direção de perdição. E mais, seja honesto. Você está criando o seu filho para ir para qual exército? Para ir para esse, daqueles que estão caminhando, segundo a sabedoria humana, para a perdição, ou para esse? Em direção ao Evangelho da Cruz. O seu parâmetro de ser bem-sucedido está ligado a esse caminho ou está ligado a esse caminho? O seu dinheiro está sendo investido nesse caminho ou nesse caminho? O seu tempo diz que você está nesse exército ou diz que está nesse exército? A lógica sendo derrotada pelo Evangelho. Paulo continua dizendo, onde está o sábio? Onde está o erudito? E algumas versões da Bíblia está assim, onde está o escriba? O escriba era o cara considerado o suprassumo da inteligência daquele povo. Porque ele não só sabia escrever, como ele era quem falava, dava aula. E realmente, conhecimento, ele vem atrás de você escrever. Sabe quem mais aprende, às vezes, dentro de uma sala de aula é um professor, porque ele teve que se preparar para dar aquela aula. Ele está ali com a responsabilidade de aplicar aquilo. Eu quero dizer uma coisa para vocês que não basta só você se livrar da doença, do mal da humanidade, que chama-se incredulidade. Você precisa adotar a fé como estilo de vida e se dedicar a estudar a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, pastor Sérgio, eu quero muito Jesus, mas eu só leio a Bíblia no culto de domingo. Pastor Sérgio, eu quero muito estar nesse exército aqui, mas eu só leio a Bíblia quando me dá vontade. Entende que a fé e a lógica, elas não nos mantêm numa rotina de trabalho e ganhar dinheiro e comprar as coisas e viver na vida e fluindo. E é isso que o diabo quis com Adão e Eva, levando eles para a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que a gente viva uma razão e uma lógica
normal, emprestada, empurrada, para que o pecado continue nos adoecendo. Quando nós intencionalmente deveríamos ter a nossa alma livre, liberta, para estudar a Bíblia e conhecer a palavra de Deus e se apaixonar por isso, ensinar as pessoas esse caminho. Isso não quer dizer que eu não vou trabalhar, ganhar dinheiro, produzir renda, botar comida em casa, ser excelente no meu trabalho. Isso quer dizer que isso aqui tem uma função. Eu não vivo para isso. Eu vivo para o Evangelho. Eu vivo para ajudar as pessoas, para levar salvação para a casa delas. Por acaso, eu saio para trabalhar, trago dinheiro, e esse dinheiro que eu trago, sabe onde eu vou investir? Na MPC, eu vou fazer uma oferta para a MPC. Aliás, eu quero te convidar, toda oferta que você botar nesse QR Code aí hoje, vai para a MPC. Depois eu vou ver com a Luana como é que nós vamos fazer isso. Porque eu vou trabalhar já sabendo que o meu salário não será para manter a sabedoria humana andando. Eu tendo o que comer e o que me vestir, tá bom. Eu preciso fazer sobrar, porque eu quero investir no Evangelho. Eu quero que crianças de outras escolas, que não a do meu filho, que já é cristã, e eu ensino ele em casa, de outras escolas que estão aí sendo dominadas por esse governo, por valores que não são os nossos, tenham acesso ao verdadeiro Evangelho. E para que isso aconteça, eu preciso de dinheiro, porque alguém vai tirar o seu tempo integral para ensinar essas crianças. Essa pessoa precisa também comer e se vestir. Essa é a lógica desse exército. É diferente da lógica desse exército que Paulo está descrevendo, que está indo para a perdição. Quando nós estamos andando nessa direção, meu irmão, nós temos propósito. E a nossa mente e o nosso coração estão envolvidos em algo que é banhado por um óleo precioso vindo da parte de Deus, onde há cura. As frustrações estão nesse caminho aqui, ó. Quando a sua vida está direcionada pela sabedoria humana, pelo pensamento grego, mundano, onde você só é satisfeito por aquilo que os olhos veem. E a fé diz, creia no que o olho não vê. E aí eu estava falando de expectativas. Maldição das expectativas. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Toda vez que o seu coração estiver amarrado, preso a algo perecível, ele vai adoecer. Porque isso vai morrer, vai acabar e o seu coração vai junto. Então nós precisamos deixar de trazer doença para a nossa vida. Eu não vou gostar mais das coisas que você vai gostar, mas em primeiro lugar, ainda que custe a sua vida, tudo o que você tem, você vai viver para a cruz de Cristo. E você não será decepcionado, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai te dar. Aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida, Ele é fiel para fazer. Não, Deus não é homem para que minta. O resto tudo vai te frustrar. Eu, inclusive. Então nós precisamos pegar toda a nossa vida, a nossa energia, o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso coração e priorizar esse caminho. A gente vem ao mundo, conquista as coisas, vive essa vida para investir aqui. Isso precisa ficar muito claro. Porque quando nós caminhamos no propósito, que nós vamos sendo restaurados à imagem e à semelhança de Cristo, e nós vamos ser curados, vamos sendo libertos. É nesse caminho que você entende que o Deus transcendente também é o Deus imanente, e Ele sai de dentro de nós através do Espírito Santo para que nós sejamos como Ele é. Não é sobre ter, é sobre ser. Eu falei de Jesus e da lógica. Sabe qual era a lógica romana para alguém ser crucificado? É o cara ser ladrão. A razão humana daquela época para alguém ser
sacrificado e morto era o seguinte: você não tem mais direito de conviver entre nós como sociedade. Você é desprezível, você não presta para mais nada, por isso nós vamos te matar. Não existe nada de proveito em você. Então, para você, morte. E morte de cruz, para você ser envergonhado. A razão diz isso. A lógica apontou para isso. É por isso que Paulo chama isso de loucura da pregação. Porque ela combate o que Jesus Cristo fez. Jesus era ladrão? Jesus era desprezível? Mas ele foi morto na cruz. Jesus foi lá pagar a minha dívida e a sua dívida. Jesus foi nos substituir, nós é que deveríamos estar lá. Que razão e lógica há nisso? O santo morrer para o pecador? Me diga. Pois bem, quando você pegar a Bíblia a partir de agora, meu irmão, ela não precisa fazer nenhum sentido para você. Porque a sua lógica e a sua razão não servem para discernir o Evangelho. É o Espírito Santo que está em você que vai te ajudar a aprender sobre o Evangelho. É o seu coração, o seu novo coração. A Bíblia não é um livro para você abrir, discernir, entender, concordar e obedecer opcionalmente. A Bíblia não foi escrita por homens para você olhar para ela e entender alguma coisa. A Bíblia foi escrita por Deus. E essa é a porção suficiente para a nossa vida. Ela não é opcional. Deus se revelou através da palavra dele. E ela é suficiente e nela está reservada todo o poder de Deus. Se você tiver que decidir entre a razão, a lógica e as circunstâncias, e aquilo que está dito na palavra de Deus, experimente a palavra de Deus, ainda que contrarie toda a lógica e racionalidade humana. Porque o Evangelho é a prova disso. E olha, tem jeito de você viver dentro da lógica e razão e dentro da igreja. E é por isso, meus irmãos, e ouçam isso, isso vai servir para a sua vida toda. É que tem muita gente frustrada na igreja. Porque espera de Deus um sinal numa área da sua vida e parece que Deus está calado. Ouça isso, entenda isso. Quando a gente era do mundo e do pecado, você era, segundo a Bíblia, igual um egípcio. Vamos ver lá na época de Moisés. O egípcio recebeu uma praga, insetos nos seus alimentos. Ele quebrantou o coração por conta disso? Quebrantou? Continuou de coração duro, não foi? Vamos falar daquela época lá das 10 pragas. Não foi? Uma das pragas colocou o dia em escuridão. O mundo apagou as luzes. Aquilo sensibilizou os egípcios? Não, né? Água. Um dia houve um sinal que transformou a água em sangue. Aquilo mudou o coração dos egípcios? Ah, pastor Sérgio, mas você está falando do ímpio, do cara que está no mundo. Tá bom. Vamos falar do povo de Deus, lá no deserto. Não tinha inseto na comida, não. Tinha maná puro todo dia. Aquilo, e os homens se converteram? Ah, pastor Sérgio, mas não tinha água. Aí Moisés foi lá, fendeu a rocha e saiu água. O povo se converteu? Não tinha escuridão, pastor, mas à noite tinha uma coluna de fogo para iluminar. O povo se converteu? Sinal não converte ninguém. Intervenção divina, milagrosa na sua vida não converte ninguém. O que converte é a palavra de Deus. É o Espírito Santo sendo estudado, você constante, obedecendo a palavra de Deus, faça chuva ou faça sol, no dia claro ou no dia escuro. Meu coração confia no Senhor. Isso muda a vida.
A Bíblia sendo vivida e praticada, não importa as circunstâncias. Foi assim que eu aprendi. Não foi com sinal, não. Não foi com milagre. Não foi com intervenção. Foi com arrependimento. Abrir mão da minha sabedoria. Formado, pós-graduado, fazendo mestrado. Foi nesse caminho, nesse momento que eu conheci a Jesus. E eu abri mão de tudo isso para dizer, eu quero viver isso. Andava de Mercedes, morava no lago, coleção de relógio suíço. Nada disso curava a minha alma. O que curou foi isso daqui. A loucura da pregação do Evangelho. E eu ainda posso ter as coisas. E eu ainda posso trabalhar. Ainda posso viajar para o exterior. Ainda posso comer boas comidas. Mas o meu coração está nisso. O primeiro momento do meu dia está nisso. A minha expectativa está nisso. O meu dinheiro está nisso. O meu tempo está nisso. Isso todo dia cura o coração. Um pé aqui e outro pé aqui é doença emocional na certa. Porque aí o evangelho não é eficaz. Ele no máximo, ele é assim uma emoção, uma gota. De vez em quando você tem um vislumbre do evangelho, ele passa a ser a cruz motivacional. Você empolga, passa um final de semana num retiro, depois você volta para o dia a dia, em uma semana você se perde. Evangelho emocional é raso. Evangelho constante muda a vida, cura a pessoa. Conhecer e viver pela palavra de Deus é o antídoto divino para abrir mão da razão e da lógica grega. É o Cristo crucificado. Paulo está lá dizendo, voltemos lá para 1 Coríntios capítulo 1. Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais, já falei, e os gregos procuram sabedoria. Vou dar um exemplo para vocês de evangelho pregado segundo a sabedoria grega. Pega essa chave aí, meu irmão. Palavras de efeito, uma frase. E aí você anota só a chave. Ah, como eu odeio isso. Porque isso tira a oportunidade de você viver o verdadeiro evangelho. A sua experiência pessoal. Não é uma chave. Não é uma palavra de Instagram. É vida sendo vivida. É palavra sendo colocada em prática. É você resistindo ao pecado até o sangue. E aí você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Sabe, a nossa alma, ela não está acostumada com essa história de você pegar o seu dinheiro e investir em missões, investir em igreja, em evangelho, em comprar Bíblia, em pagar a obra de uma igreja. Não, a sua alma não quer isso. A sua alma quer o seu dinheiro nos seus projetos. É loucura! É antilógico e irracional você pegar o seu dinheiro que você granjeou, trabalhou, se esforçou, você estudou para isso, e entregar na mão de um missionário. Você pensa assim, mas eu não vou conferir o que ele está fazendo, e se ele desviar? Isso tudo é a sua mente, a sua lógica. Meus irmãos, eu estou falando sobre o terceiro ponto importante, que faz parte da vida da nossa igreja. Eu estou falando de servir. Saúde emocional se conquista servindo a Cristo, a igreja.
Sendo crente de domingo, você vai continuar doente. Se sua vida não estiver envolvida num propósito, se você como exército não estiver escalado e obedecendo o seu Senhor, você vai ficar igual Davi. Em vez de estar na guerra, estava lá fazendo nada, viu a mulher tomando banho, o pecado se apresentou, doença. Nós fomos chamados para tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. O Evangelho ele não veio adornar a nossa vida, ele veio nos matar. Morrer para nós mesmos e nascer para uma nova vida. Esse é o Evangelho. Essa é a loucura da pregação do Evangelho. Eu escrevi 6 folhas. Até agora só consegui ler uma que tem 3 itens. É porque é muito mais fácil falar do que você vive, do que você estuda. É muito mais fácil você armazenar o Evangelho no seu coração do que na sua mente. E a gente só guarda o Evangelho no coração vivendo. Não é estudando a palavra de Deus. Você estuda, aquilo te incendeia, mas você precisa obedecer e botar na prática. Aí você vai gravando isso. Quanto mais você vai servindo ao Senhor, você vai gravando e gravando. Isso é experiência. Você vai experimentando o Evangelho na prática. Meu irmão, quando você está vivendo essa vida de servir a Cristo, deixa eu ser franco e rasgado com você. Não é qualquer expectativa frustrada que te adoece. É por isso que Paulo diz o seguinte: eu tenho por perda todas as coisas. É por isso que Paulo diz o seguinte: sei estar contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura como na escassez. Porque o que está em volta de você não muda o que está dentro. Deus está querendo interferir em quem você é, não é no que você tem. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? Eu sou advogado até hoje, eu trabalho bastante, graças a Deus. Estou no meu 31º ano de profissão. Trabalho muito. Sou feliz por isso. E logo no começo da minha caminhada, Deus pegou um livro da minha vida e falou: na sua vida, meu filho profissional, você vai ler o livro de Josué. Tá bom, então a vida de Josué, né, pastor Bruno, para nós é uma direção. E eu aprendi com Josué o seguinte: Deus não vai te dar, Sérgio, o que Ele mandou você conquistar. Deus deu uma promessa, mas falou: agora você vai à luta. As pessoas ficam orando para no trabalho delas Deus fazer algo milagroso. Deus pode fazer, mas não trabalha não, para você ver. Não arregaça a manga não. Deus quer que você tenha a experiência de ser um conquistador. Não é só de usufruir a conquista. Uma coisa é você ser como Cristo é. Outra coisa é você ter o que o mundo diz que é para você ter. Deus está querendo forjar a sua igreja através do serviço ao reino de Deus, ao Evangelho. Mas tem gente que só quer isso se for fonte de lucro, o prazer, hedonista. Essa é a lógica humana. E se você tiver que sofrer, abrir mão do conforto, acordar mais cedo, servir as pessoas, não tem às vezes nenhum reconhecimento, ao contrário, ingratidão, desavença dentro da igreja. Aí as pessoas são fracas emocionalmente e saem. Sendo que, na verdade, é o ferro com ferro que se afia ali, ó. É a comunhão, é a igreja. É a gente ter que perdoar o irmão. É a gente ter que orar pelo irmão que está falando mal, que está sendo injusto com você. É você abençoar quem você acha que não merece. Essa é a loucura do Evangelho. É você perdoar quem não merece. É você abençoar os seus inimigos. Essa é a loucura da pregação que levou Cristo à cruz. Porque ele contrariou a lógica e a razão.
Mas a igreja quer estar um pé aqui e com outro pé aqui. Eu só vou ser generoso se sobrar. Se não sobrar, essa é a lógica da igreja mundana. Eu só vou participar se eu não tiver outra coisa mais importante para fazer. Eu só vou dar meu tempo para isso se eu tiver afim. Se isso for me trazer algum prazer. Se eu for reconhecido pelo pastor, se ele me chamar lá na frente e dizer, servo bom e fiel. Nunca se esqueça disso. O seu valor já foi conquistado na cruz do Calvário. E esse é o único e suficiente valor para um cristão. Tudo mais é recompensa, promessa, que talvez você só vai receber lá quando Jesus voltar. Existe uma promessa muito clara na Bíblia. Muito clara. E ela desafia o centro da sabedoria estoica, racional, lógica. Toda a sabedoria humana está baseado em viver o aqui e agora. E usufruir enquanto é tempo. O estoico diz o seguinte, meu irmão, aproveita a vida. Ele tenta se livrar da doença emocional dizendo assim, não dá valor para o que é mal, curte o que é bom, porque daqui a pouco você vai morrer e não vai ter mais isso. Toda a sabedoria e lógica humana está ligada para o tempo, para o que se consegue enxergar e apalpar. Estou falando literalmente da dimensão do corpo, da alma e do espírito. Vou dar um exemplo de mentalidade lógica e racional que envolve o espírito, André. Sabe o que o grego criou? Criou um Deus para cada necessidade. O Deus do dinheiro, o Deus da comida, o Deus da saúde, o Deus do esporte. Alguém consegue enxergar alguma semelhança, por exemplo, com a Igreja Católica? Tem o Deus que faz casar, tem um santo que faz ganhar dinheiro, tem um santo que cura doença, tem um santo, entende? Essa é a lógica racional e humana da vida espiritual. Eu no centro, é alguém para me servir. Eu estou com uma necessidade aqui, então eu vou fazer uma devoção a um santo tal, que ele é o santo casamenteiro, né, viu, Carol? E aí eu vou casar. Mas é para satisfazer. Essa é a lógica racional, mundana para a vida espiritual. E tem muito crente fazendo isso. Eu sirvo a Deus, desde que Ele me dê o que eu estou querendo. Deus, eu te amo, porque está tudo indo bem na minha vida. Senhor, eis-me aqui, está tudo fácil. Agora, na hora que dói, na hora que não tem tempo, que você tem que arrumar tempo, que você tem que fazer renúncia no seu dinheiro, no seu tempo, na sua prioridade, aí não dá. É o evangelho centrado em você, quando ele devia estar sendo centrado na cruz de Cristo. Ele comprou tudo. E sabe qual é, então, a diferença do terreno, do temporal, do mundano? É um negócio chamado vida eterna. Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de João. Está lá no finzinho. É um livro bem fininho. Cuidado para você ter dificuldade de achar. De trás para frente. Primeira carta de João, capítulo 2. Versículo 25. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Meus irmãos, o que você daria para ter a vida eterna? O que o homem mais rico do mundo hoje está tentando fazer?
Ele está tentando, através da engenharia e da saúde, descobrir um jeito do homem viver 200 anos. Estou falando de vida eterna, não. Estou falando de 200 anos. Investindo todos os recursos materiais para que a medicina chegue nisso. Vai comprar aí mais 30 anos de vida? Mas eu estou falando da vida eterna. O que você daria para viver a vida eterna? O trabalho da lógica humana, racional, é você trocar o eterno pelas migalhas de uma vida temporal, limitada, pelos prazeres que esse mundo pode te trazer. Essa é a lógica racional por trás da perdição. Troque a árvore da vida pelo do conhecimento do bem e do mal. Troque a vida eterna por prazeres agora. Pega o seu tempo e envolve em prazeres agora. Pega o seu dinheiro, envolve na vaidade agora, nos prazeres agora. Pega o seu coração e bota nisso. Bota toda a sua expectativa nisso. Vida eterna para quê? Porque os tesouros do céu são acumulados de outro jeito. Os tesouros do céu são acumulados quando a igreja se preocupa com o pobre, com a viúva, com o órfão e com o estrangeiro. Eu comentava com o André aqui mais cedo sobre a igreja de Atos. Gente, o mundo na época do livro de Atos dos Apóstolos era um caos. Domínio romano, perseguição com relação aos cristãos, pobreza. Leia os primeiros capítulos de Atos. As pessoas vinham trazendo o seu dinheiro para dividir com as outras porque elas estavam morrendo de fome. Não tinham o que vestir. A igreja de Atos fez um exército para derrubar os romanos? Não. A igreja era limitada, mas com tudo o que ela tinha, ela estava cumprindo o servir dela. Todo o dinheiro estava à disposição. As pessoas estavam trabalhando sem salário para ajudar as outras. Houve um movimento para tentar derrubar Herodes? Não. A igreja daquela época estava se espalhando para levar a novidade do evangelho e teve um dia que quase 3.000 pessoas foram batizadas. Aquelas pessoas queriam viver naquela comunidade. As pessoas entenderam que a promessa de um Deus fiel iria se cumprir. Então não valia a pena gastar a sua vida apegada nas promessas desse mundo. Pegar o seu coração e ligar em uma coisa que vai perecer. Eu vou pegar meu coração e vou ligar numa coisa que é eterna. E durante essa vida, eu vou pegar a minha prioridade do meu tempo, do meu coração, do meu dinheiro e vou investir nesse caminho. Porque eu sei que tem uma vida eterna me esperando. Eu não preciso ter pressa. Eu vou experimentar do melhor, eternamente. A minha vida não se resume entre o meu nascimento e a primeira morte, porque eu não vou passar pela segunda morte. Eu vou viver eternamente. Vida eterna, ressurreição, é o centro do evangelho do cristianismo. Não existe saúde emocional sem você crer nessa promessa. É essa promessa que te ajuda no dia mal a falar, cara, eu estou vivendo um perrengue aqui. Eu não tenho tudo que eu quero. Eu estou passando doença. Mas louvado seja Jesus, porque eu vou viver eternamente. Haverá um dia onde eu não vou ser mais doente. Haverá um dia onde eu vou ter todas as minhas necessidades supridas, os meus desejos, as minhas vontades. Haverá um dia que eu vou só louvar, louvar, louvar. E esse dia me está prometido e reservado numa palavra, na palavra de Deus. Nosso relacionamento com a palavra de Deus precisa ir mais longe, mais fundo, além da razão humana. Precisa descer para a prática. Aí você está servindo, vivendo o evangelho. Nesse lugar, eu te garanto, ao fruto do Espírito, a paz, a alegria do Espírito Santo. Nesse lugar, chamado
obediência à palavra de Deus. Há um caminho de cura, há um rio que flui, há uma provisão divina. As pessoas estão querendo olhar para a igreja igual olhavam para a igreja de Atos e pular para dentro dela, e não estão encontrando, porque o crente está muito misturado com o mundo, em viver o estilo do mundo. Gente, nós não vamos guerrear contra um governo brasileiro através de ofensas, de ficar gritando que ministro fulano de tal é um criminoso, injusto, que o governo tal. Realmente, nós estamos vendo na nossa sociedade valores que não são os nossos. Há muita injustiça, há mesmo. Há mesmo. Mas o papel da igreja não é ficar amaldiçoando as autoridades, é orar por elas. E continuar fazendo a nossa parte, igual a igreja de Atos. Vamos alimentar quem a gente pode, que está aqui perto da gente. Vamos cuidar das famílias dentro da nossa casa. Vamos ajudar a MPC nas escolas em que eu não alcanço. Sabe, é um trabalho de formiguinha. Nós não vamos salvar o mundo, porque ele já foi salvo por Jesus Cristo. Nós temos que levar essa palavra de pregação do Evangelho para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso papel não é derrubar o Lula. Pode estar o presidente que tiver aí. Nosso papel é pregar o Evangelho. Como Paulo disse, eu fui chamado para pregar o Evangelho. A loucura, eu vou viver esse Evangelho. Isso é que transforma uma nação. Isso é que transforma um povo. Isso é que traz cura. Jesus nasceu sendo perseguido por um império que mandou matar todas as crianças. Viveu a sua vida nesse tempo. Nunca chamou o povo para fazer um exército ou para falar mal das autoridades. Jesus passou pelo julgamento judicial. Sabe aquele dia dizia, tu dizes. É você que está falando isso, não sou eu. Nós não estamos aqui para levantar uma bandeira social. Eu acho que nós temos que influenciar a nossa sociedade. Dando pão para o pobre, pregando o Evangelho, dando alimento, sim, dando nosso tempo, nosso abraço ali na creche, gastando tempo de qualidade. Não é terceirizando aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Porque a gente projeta para o Estado brasileiro aquilo que a gente devia estar fazendo como igreja. Nós devíamos estar sendo igreja como a igreja de Atos, alimentando o pobre, o faminto, cuidando dos estrangeiros. Esses venezuelanos que estão aí, estão todos jogados nos sinais aí, ó, de trânsito, pedindo as coisas. A gente devia estar visitando as viúvas, as pessoas que estão sofrendo. A gente quer que o Estado faça. A gente quer que a igreja corporativa faça. E você? E você? Não tem tempo, desculpa, gente. Não tem tempo para a doença da alma. Tem tempo para a cura de Jesus. Amém. Nós temos que ir nessa direção aqui, ó. Elas são reais. Gente, eu disse uma coisa para vocês. Depressão é real. Sofrimento é real. Muito real. Nós, como igreja, queremos direcionar a pessoa para um tratamento real, para cura. Nós não somos, segundo a razão e a lógica, só a atuação de Deus quando houver sinal. Lembra que eu mencionei a água, a escuridão, lembra? Ah, não. Deus só agiu quando é sobrenatural. Ah, Deus não pode usar a medicina? Quem foi que criou a medicina? Você sabe quem foi que criou o hospital? Foi a igreja. Lá na época de Jesus, os leprosos não podiam receber a visita de ninguém. Começaram então a criar pequenas cidades de refúgio para os leprosos. E aí, os familiares dos leprosos iam lá visitar os leprosos e iam levar, passaram um tempo com eles e iam levar mantimento para os leprosos. Sabe o nome que a sociedade começou a dar para isso? Hospital. Era o lugar onde o doente recebia cura
e amparo emocional. Foi a igreja que criou. Sabe quem criou a escola? Foi o grego não. Foi a família chamando as crianças, vem cá, eu vou te ensinar aqui uma lei. A primeira sala de aula foi instituída por Deus. Pega os seus filhos, em tempo e fora de tempo, e fala da minha palavra. Isso veio sendo passado, geração e geração no Velho Testamento. Ensina a minha lei. Foi Deus que criou o ensino, a escola. Não foi a sabedoria, a ciência, não. Deus criou a ciência. Deus criou todas as coisas para o nosso aprazimento. Se Deus quer curar alguém com um psicólogo, um psiquiatra ou com um ortopedista, Deus vai curar desse jeito. A gente tem que parar de ser crente de sinal. A gente vai ser crente de constância. Palavra de Deus sendo aplicada e vivida. E Deus pode intervir na nossa vida através de sinal. Já interviu na minha vida algumas vezes. Eu creio, mas o evangelho que eu vivo é o evangelho da igreja de Atos. Fazendo a minha parte. Passando pelas dificuldades da vida. Não olhando para o que está faltando, mas olhando para o que eu tenho. E com o pouco que eu tenho, eu vou fazer. A doença emocional está na expectativa. De um Deus que podia resolver isso sem luta. Fácil, assim. Deus pode. Mas Ele quer transformar você. Ele quer que você seja paciente, esperançoso, até que a vida eterna nos alcance. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu não sei para que eu trago rascunho. Segunda de Pedro, capítulo 3. Acompanhe comigo essa leitura. Amados, esta é agora a segunda carta que eles escrevem. É como se ele estivesse dizendo, a primeira não foi suficiente. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente, sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Claramente, Pedro está endereçando o assunto dizendo assim, desperta! Vamos lembrar o que é o verdadeiro evangelho! Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Quando? Nos primeiros dias? Nos dias do meio ou nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Vão aparecer o quê? Escarnecedores e zombadores dizendo o seguinte: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Quer dizer, cadê a vida eterna? Cadê a promessa de Deus? Desde que o mundo é do mesmo jeito. Não cuida da sua vida não para você ver. Não aproveita a vida não, enquanto há tempo. Mas eles deliberadamente, intencionalmente, se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Existem céus e terra. Como que céus e terra foram criados? Pela palavra de Deus. Esta formada de água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Se esqueceram que Deus pode, pela sua palavra, ordenar uma chuva e acabar com tudo. Ele prometeu que não faria mais isso. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo,
guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Isso aqui são coisas que vão acontecer, quer você creia ou não. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, por demorada. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Então, a lógica desse mundo é, Felipe, não tem vida eterna, não tem Deus. Curte essa vida agora. E a lógica de Deus é, eu estou sendo paciente. Eu estou doida para restaurar todas as coisas do jeito que eu fiz no original, onde não havia doença. Mas eu estou sendo paciente, eu estou esperando que você me sirva, se arrependa. Vamos continuar lendo. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? A pergunta é, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? A pergunta não é o que você precisa ter. É o que você precisa ser. Vivam de maneira santa e piedosa. Ao caminho. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como que se apressa a vinda de Jesus? Dizendo para as pessoas que ele vai voltar. Pregando o evangelho. Falando dos valores celestiais. Dizendo que um dia ele voltará para nos buscar. Para as pessoas deixarem a origem da doença e viverem a promessa. Todavia, de acordo com a sua... Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Deixar a herança é um negócio bom, mas saiba que um dia ela vai ser queimada. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, entre o dia de hoje na sua vida, meu irmão, e esse dia aqui, empenhem-se. Sabe o que é empenhar? É pegar o melhor do seu tempo, a prioridade do seu coração e uma porção significativa do seu dinheiro. Empenhar é isso. É investir algo que te custa. Algo que Deus te deu e que tem um propósito. Tempo, coração, dinheiro. Empenhem-se. Não é assim, se tiver tempo, se sobrar, se você gostar, se você tiver prazer nisso. Não. Empenhem-se. Empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Então, se Deus está esticando a corda é para que a gente tenha mais tempo de se arrepender, de sermos santos. Porque salvação foi conquistada na cruz, mas ela está se desenvolvendo e ela vai ser concretizada num tempo. É por isso que eu, Sérgio, de forma contrária a outros que eu respeito, entendo que salvação se perde. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Pedro está remetendo para aquela carta que nós lemos. Com a sabedoria que Deus lhe deu. Paulo não estava escrevendo segundo a sabedoria humana. Ele mesmo disse. E Pedro está dizendo, Paulo escreveu aquilo segundo a sabedoria de Deus. Entende? A razão e a lógica é diferente, é inimiga da sabedoria. Deus está querendo escrever uma vida em você, para que você seja segundo a sabedoria de Deus.
O mundo está querendo conduzir a sua vida para que você seja segundo a lógica e a razão do mundo. O seu coração está em disputa. O seu tempo está em disputa, o seu dinheiro está sendo desejado. Deus te amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que você creia e tenha vida eterna. O que esse mundo pode te dar? Vamos nos arrepender. Ainda dá tempo de servir a Jesus com empenho. A doença emocional está querendo te tirar desse caminho. E ela te emprestou várias expectativas. E a frustração dessas expectativas está adoecendo o povo de Deus. Seja numa vida espiritual, racional, como eu disse. Sabe o que é uma vida espiritual, racional, lógica, segundo a sabedoria humana? Deus tem que fazer o que eu preciso. Agora, eu determino. Meu irmão, quem determina é Deus. A gente não determina nada. Cuide do seu corpo. Cuide da sua alma, ainda que você tenha que usar médicos, remédios, psicólogos e psiquiatras. Cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas, sobretudo, em primeiro lugar,